Existe uma chave que pode destravar um nível muito mais profundo de intimidade com Deus. Um segredo que, segundo o autor John Bevere, a gente acabou esquecendo. Nesta análise da obra dele, O Temor do Senhor, vamos descobrir o que significa de verdade reverenciar a Deus e como essa atitude pode simplesmente transformar tudo. Nossa história começa em Brasília. O autor, John Bevere, chega para uma conferência enorme, esperando, claro, uma atmosfera de muito fervor espiritual. Só que, no momento em que ele pisa lá dentro, uma sensação de vazio o atinge. Sabe? Apesar da multidão, da expectativa, alguma coisa fundamental estava faltando. Tenta imaginar a cena. Um auditório lotado, 4.000 pessoas. A música tá alta, a banda é ótima, a energia parece contagiante. Mas para o Bevere, tinha um silêncio ensurdecedor no meio daquele barulho todo. Ele olha para a multidão e faz uma pergunta em silêncio, quase como uma oração desesperada. Senhor, cadê a tua presença aqui? E a resposta para essa pergunta não veio numa voz do céu. Veio na observação clara do que estava acontecendo ao redor dele. Ele viu exatamente o que está descrito aqui, uma indiferença que chegava a chocar. Gente andando para lá e para cá, conversando durante o louvor, com uma linguagem corporal que gritava: a gente só está esperando o show começar. Não era um ambiente de adoração, era um ambiente de entretenimento. Aí, quando chega a vez dele falar, ele não começa com boa noite, nada disso. Ele sobe no púlpito e confronta aquela atitude de frente, perguntando se eles gostariam de ser ignorados enquanto falam. E então, ele lança a pergunta que está no centro de tudo. Vocês realmente acham que o Rei dos Reis vai se manifestar onde ele não recebe a devida honra e reverência? Ele fez todo mundo pensar. Como podiam esperar a presença do Criador se não ofereciam a ele nem a atenção que dariam para uma celebridade qualquer? Depois de uma mensagem bem intensa sobre a santidade e a reverência que se deve a Deus, ele fez um apelo simples. Se você foi convencido pelo Espírito Santo, fique de pé. E o que aconteceu foi impressionante. Sem nem hesitar, 3/4 daquelas 4.000 pessoas, ou seja, 3.000 pessoas, se levantaram em arrependimento. E então, bem no momento em que a oração de arrependimento acabou, a atmosfera mudou, da água para o vinho. Ondas da presença de Deus começaram a varrer o auditório. As pessoas choravam, clamavam, a mudança era palpável, mas o que estava para acontecer era ainda mais inacreditável. Do mais absoluto nada, um som tremendo encheu o lugar. O Bevere descreve como o barulho da decolagem de um avião a jato, a poucos metros de distância. Um vento poderosíssimo que abafou o som de 3.000 pessoas orando em voz alta. E o mais espantoso de tudo, os seguranças do lado de fora não ouviram avião nenhum e não sentiram vento algum. Era só uma noite calma em Brasília. A presença de Deus tinha respondido à fome por reverência. Essa história incrível nos leva direto para o centro da questão. Afinal, o que é exatamente esse tal de temor do Senhor? E é fundamental a gente entender que não estamos falando de ter medo de Deus, no sentido de pavor, de terror. Não, o conceito é muito mais profundo e libertador. E aqui está a distinção que muda tudo. Pode parecer uma contradição, né? A Bíblia diz que o perfeito amor lança fora o medo, mas também nos chama a temer ao Senhor. O pulo do gato é que são duas coisas completamente diferentes. Como a gente vê aqui, o espírito de medo nos afasta de Deus, enquanto o santo temor é uma admiração reverente que nos aproxima dele. É, na verdade, a base da sabedoria. Para a gente entender o temor, a gente precisa entender a quem estamos reverenciando. No hebraico, a palavra para glória é kabod. Isso não significa só uma luz brilhante. Significa o peso, a substância, a honra, a totalidade de quem Deus é. É a magnitude imensurável do seu ser. Pensa só nisso. O Criador do Universo, que mede os céus com a palma da mão. Então, qual é o problema? Onde é que essa reverência se perdeu? O autor aponta para essa tendência humana, descrita lá em Romanos. A gente pega a glória imensa e pesada de Deus e troca por algo que a gente pode controlar. Uma imagem de nós mesmos. Nós transformamos o Deus infinito num amigão conveniente que pensa como a gente e que ignora nossas falhas. Ao longo das Escrituras, o Bevere identifica um padrão que se repete, quase como uma lei espiritual, sabe? E esse padrão governa a manifestação da presença de Deus. Entender isso aqui é fundamental. O padrão funciona assim, em 3 passos. Primeiro, ordem. Deus estabelece o seu caminho através da sua palavra. Segundo, glória. Quando essa ordem é seguida, a presença gloriosa dele se manifesta. E terceiro, julgamento. A presença da glória de Deus expõe e julga tudo aquilo que não está alinhado com a santidade dele.
E esse padrão se repete de forma impressionante. Lá no Éden, a criação perfeita era a ordem, a comunhão com Deus era a glória, e a desobediência trouxe a expulsão. No tabernáculo, seguiram as instruções exatas de Deus, e a glória encheu a tenda. Mas quando 2 sacerdotes ofereceram fogo estranho, foram consumidos na hora. No templo de Salomão, a mesma coisa. A ordem na construção trouxe a glória, mas a idolatria depois resultou na destruição. Tá, mas como é que isso se aplica a nós hoje, no Novo Testamento? O padrão não desapareceu, ele só mudou de endereço. O novo templo, o novo santuário onde a glória de Deus habita, é o nosso coração. Se Deus quer morar dentro da gente com a sua glória, o mesmo princípio se aplica. Primeiro, uma ordem divina precisa ser estabelecida. Só que dessa vez, a construção não é externa, com madeira e ouro, é interna, no coração humano. E a forma como isso foi preparado é brilhante. João Batista foi tipo o engenheiro de terraplanagem. A mensagem dele de arrependimento aplainou os montes de orgulho e preencheu os vales de engano nos corações. Ele preparou o terreno. Aí veio Jesus, o mestre construtor, e edificou-o, estabelecendo sua palavra como a nova ordem para o templo do coração. Falando nisso, se essa ideia de preparar o coração gera alguma reflexão, este é um ótimo momento para deixar um comentário contando o que mais chamou a atenção. E claro, aproveita para curtir esta análise e seguir o canal Pneuma BR para não perder os próximos conteúdos. E isso nos leva à conclusão. Fazer parte desse novo templo e experimentar a glória de Deus tem um custo. Vamos ver uma ilustração com números que a obra apresenta, que é poderosa para mostrar o que é necessário. Vamos começar com um número bem grande. Durante seu ministério, Jesus atraiu multidões gigantescas. Milhares de pessoas o seguiam, fascinadas com seus milagres e ensinamentos. Mas depois da sua ressurreição, o evento que provou tudo, o número já cai drasticamente. Ele apareceu para pouco mais de 500 seguidores. De milhares para 500. Onde foram parar os outros? E a contagem diminui ainda mais. No dia de Pentecostes, o momento em que a glória de Deus viria para habitar neles, apenas 120 pessoas estavam lá. Somente 120. A pergunta que fica é inevitável. Por quê? Por que de milhares sobraram só 120 para receber a promessa mais importante de todas? O que aconteceu com o resto do pessoal? O autor sugere que a resposta está numa única palavra: obediência. Jesus deu uma ordem simples: esperem em Jerusalém. Os 120 foram aqueles que levaram essa ordem a sério, acima das suas próprias agendas, planos e impaciência. Eles tinham uma mentalidade que dizia: a palavra dele é final. Vamos obedecer, não importa o custo. Isso é o temor do Senhor em ação. E assim, a gente termina com esta reflexão. O padrão de ordem, glória e julgamento ainda se aplica ao templo do nosso coração. A história dos 120 nos mostra que a obediência radical é a ordem que convida à glória. A pergunta final, então, é para cada um de nós. Qual é o custo que estamos dispostos a pagar? O que na nossa vida precisa se render à palavra dele para que a sua presença se manifeste plenamente?